Imperors Domination, capítulo 9. Brutal. No próximo dia, Li Qiye acordou e imediatamente perguntou se não Wai Ren queria continuar em outra caminhada para apreciar a paisagem. Ele queria ver se havia alguma coisa sobrando de sua era que ainda estava por aí. Não Wai Ren absolutamente não queria sair. Não importava se Li Qiye era louco ou estúpido, sua intuição falava que Li Qiye iria definitivamente causar problema. Indo com ele era simples masoquismo. Infelizmente, Li Qiye já se virou e começou seu passeio. Não Wai Ren não tinha escolha exceto segui-lo. A tarefa mais importante era o ensaio de casamento. Se alguma coisa realmente acontecesse para Li Qiye, ele não poderia escapar ileso. Embora, tão logo a sua partida, eles foram rodeados por Du Yuan e seus amigos discípulos externos. Esses discípulos não viam Li Qiye ao nível de seus olhos T.N. Essa frase é dita no sentido de que Li Qiye não chegou nem ao nível para tê-lo aos seus olhos, ele não tem méritos para estar a par com os outros, por isso eles não o olham como um igual, e sim alguém abaixo deles. Com Du Yuan liderando o grupo, essa era uma oportunidade maravilhosa para ensinar uma lição a esse bastardo arrogante. Ah, se não é irmão Du, ouvi de sua grande reputação há muito tempo. Não Wai Ren sabia que problema estava chegando, mas ainda manteve sua calma e cordialidade. Du Yuan apenas deu uma breve olhada em Não Wai Ren e disse: Não Wai Ren, você não tem nenhum assunto aqui. Se afaste ou nós lidaremos com você também. A expressão de Não Wai Ren escureceu, mas ele sabia que os fortes comiam os fracos. Assim sendo, ele curvou-se levemente e perguntou: Irmão Du, qual é o significado disso? Du Yuan completamente ignorou Não Wai Ren dessa vez. Ele enviou um gélido olhar que estava cheio de intenção de matar para Li Qiye. Li Qiye, elegante e preparado como sempre, avançou em direção a Du Yuan e disse: Um cão esperto não bloqueia o caminho. Se você não quiser ser um cão, então saia do caminho. Depois que ele ouviu isso, Não Wai Ren sabia que tudo estava acabado. Especialmente quando ele viu a sede de sangue nos olhos de Du Yuan, ele sabia que isso não acabaria sem incidentes. Um bravo discípulo gritou: Você quer viver? A seita ancestral Incenso da Purificação não tem mais as qualificações para ser considerada uma linhagem do Imperador Imortal. Você ousa pular por aí como um palhaço na nossa frente? Uma mera formiga ousa ser desrespeitosa. Li Qiye estava pronto para retrucar, mas Não Wai Ren rapidamente o parou e sussurrou: Esqueça sobre isso, irmão sênior. Não se preocupe com eles. Du Yuan é um discípulo externo que está recebendo muita atenção. Ele também é o último discípulo do protetor Hua. Se ele passar no exame anual, ele imediatamente virará um discípulo interno. A intenção de Não Wai Ren era relembrar Li Qiye que eles não podiam se dar ao luxo de antagonizar alguém como Du Yuan. Ele tinha o apoio de um protetor do nono santo portão demoníaco. Uma posição de protetor nessa seita tinha uma posição mais alta do que um elder na seita ancestral Incenso da Purificação. Du Yuan não fez um movimento, ele apenas disse friamente: Nós, o nono santo portão demoníaco, governamos o antigo país do boi. Até se vocês são de uma pequena seita, vocês ainda são convidados, nós ainda gostaríamos de tratá-los com a devida cortesia condizente com nosso status. Porém, recentemente, um dos meus irmãos perdeu um tesouro, isso não é um acontecimento comum na nossa honrável seita. A aparência de Não Wai Ren ficou cinza. Ele entrou em pânico. Irmão Du, qual o significado de suas palavras? Du Yuan olhou para Li Qiye e disse: Nos últimos 2 dias, não há nenhum outro convidado exceto as pessoas da sua seita. Du Yuan claramente implicou que o ladrão era da seita ancestral Incenso da Purificação. Essa questão não somente afetava uma pessoa porque isso também influenciava muito a reputação de toda uma seita. Até alguém tão astuto como Não Wai Ren não pôde evitar mostrar uma feia expressão. Irmão Du, por favor, preste atenção no que você diz.
Não Wai-Ren queria tratar esse assunto diplomaticamente, mas agora isso concernia a reputação da sua própria seita. Ele não poderia aguentar tal insulto. Prestar atenção no que eu digo? Sua seita é desolada e pobre como um mendigo. Quem iria garantir que um ladrão não infiltrou na sua seita? Seu discípulo primordial é só um pedaço de lixo. Para dizer que sua seita recrutou ladrões não seria ilógico. O rosto de Não Wai-Ren ficou vermelho de raiva. Como uma pessoa que verdadeiramente se importava com sua seita, ele não podia aguentar essa zombaria. Irmão Du, nós queremos encontrar com o líder setorial Fu da sua seita. Não importa o que aconteça, nós exigimos uma resposta da sua seita em relação a essa acusação sem fundamentos. Du Yuanguan explodiu em uma risada por 10 segundos e então respondeu confiante. Encontrar líder setorial Fu? Não, Wai-Ren, não é como se eu não quisesse reservar alguma dignidade para você, mas você e esse lixo, sozinhos, não têm qualificações para pedir uma reunião com o líder setorial Fu. Nossos líderes setoriais são capazes o suficiente para obterem o título de herói nomeado. Não sabemos se seus anciãos são capazes da mesma tarefa. Talvez seus anciãos são qualificados para encontrar com o líder setorial Fu, mas você e aquele lixo? Nem pense nisso. Depois que ele acabou sua fala, Du Yuanguan olhou friamente em Li Qiye. Os outros discípulos aplaudiram em acordo e começaram mais uma vez a provocar Li Qiye com palavras desagradáveis. Não Wai-Ren estava tremendo de raiva, mas Li Qiye ainda mantinha sua compostura e cuidadosamente retrucou. Se todo esse incidente foi seu planejamento, do líder, ou até seu protetor, não importa para mim. Pequeno Du, pondo de forma simples, é porque você está apaixonado com sua sênior. Eu acho que seu nome era Li Xuanyan? Apesar de eu nunca ter visto ela antes, vocês são mesquinhos demais. Sua descendente primordial, Li Xuanyan, e seu noivado comigo são meramente um caso platônico. Por causa que eu respeito a atual posição da sua seita, eu irei considerar tê-la como uma empregada. E como para você? Li Qiye continuou. Você é tão ingênuo. Se sua deusa tem tanto talento, ela nem o teria em seus olhos. Eu já não me importo com ela. Por que você tentaria competir comigo por ela como um idiota? Saia do caminho. Você deveria encontrar um lugar bom com sombra e descansar para esfriar essa sua cabeça quente. Seu bastardo! Se você quiser morrer tanto, então eu irei te mostrar sua morte. Du Yuanguan, enraivecido por essas palavras, convocou sua espada também como sua aura. Du Yuanguan, se você quiser lutar, eu irei retribuir. Tendo testemunhado a bravura de Li Qiye, Não Wai-Ren, que estava queimando de raiva, se sentiu muito melhor. Contudo, ele sabia que Li Qiye nunca cultivou antes, então ele imediatamente ficou em guarda na frente dele. Tudo bem, eu irei cuidar de você primeiro, então irei matar esse bastardinho. Uma raiva ardente explodiu de seus olhos. Para ele, T.N. Du Yuanguan, Li Xuanyan era uma deusa intocável, ainda Li Qiye ousava insultá-la. Li Qiye lentamente puxou Não Wai-Ren para trás, e ele disse calmamente. Ei Wai-Ren, se alguém quiser tirar minha vida, então eu serei o único a colocar um fim nele. Você deveria se afastar e assistir. Bom. Bom. Excelente. Du Yuanguan não estava mais bravo, mas explodindo em risada. Essa é a coisa mais engraçada que eu já ouvi. Um pedaço de lixo como você quer matar alguém que está na fase do palácio provisório como eu? Então assim seja, eu te darei uma chance para lutar. Sabendo que ele era um mortal, eles sabiam que ele não podia usar leis de mérito, os outros discípulos ficaram com pena de Li Qiye. Técnicas marciais contra leis de mérito? Você nem sabe o básico, ainda sua arrogância está por todo o céu. Que pena. T.N. Quis dizer que ele era arrogante demais, mas deu para entender, né? Li Qiye não se incomodava com esses comentários. Ele exclamou. Tudo bem, todos podem testemunhar essa batalha. Ele andou em direção ao palco de batalha. Você não pode.
Não Wai Ren estava com muito medo. Ele agarrou Li Qiye e disse: Senhor, isso é impossível. Du Yuanguan já chegou ao pináculo da fase do Palácio Provisório. Você não pode ser seu oponente. Está tudo bem. Ele só está no Palácio Provisório e não no Nobre Real. Porém, até se um Nobre Real no nono santo portão demoníaco ousar mexer comigo, dependendo do meu humor, irei cortá-lo em pedacinhos também. Li Qiye sorriu levemente, então empurrou Não Wai Ren para longe. A cabeça de Não Wai Ren começou a machucar. Seu primeiro pensamento era que seu sênior tinha ficado senil. Li Qiye tinha acabado de entrar na seita por poucos dias, ele não começou a praticar até as mais básicas técnicas de cultivação. Ele só tinha acesso à técnica marcial lâminas duplas invisíveis. Uma pessoa que apenas praticou artes marciais não podia lutar contra um cultivador. Técnicas marciais, quando comparadas a leis de mérito, eram como céu e terra, sem mencionar que Du Yuanguan também era um especialista na fase do Palácio Provisório. Não Wai Ren recuperou seu raciocínio e imediatamente foi encontrar seu mestre, protetor Mo. Ele sabia, se essa luta acontecesse, somente morte seria o resultado.